Boa noite, meus irmãos. Primeiro apresentar alguma coisa de Sebastião Camargo. Ele dedica-se intensamente ao estudo e à divulgação do ensino universal dos espíritos, ministrando palestras e seminários. Há mais de 30 anos dedica-se ao projeto O Despertar da Consciência, que tem como finalidade orientar os seres para o conhecimento de si mesmos, à luz do Evangelho do Cristo, e assim caminhar com as próprias luzes. Seus livros publicados. O primeiro livro, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. O segundo livro, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, à Luz do Mundo. Ambos apontando o caminho para o despertar da consciência. O terceiro livro já está a caminho, que é o Despertar da Consciência, né? Que é o Despertar da Consciência como um meio de autorrealização. O terceiro livro está a caminho. 2 outros livros de bolso também quase prontos. Esses de bolso são O Despertar da Consciência no Dia a Dia e O Despertar da Consciência de Plenitude e Bem-Estar. Agora, para dar início à palestra, vamos ler aqui. A luz daqui é meio fraquinha, né? Então, vamos ler aqui. Socorre a ti mesmo. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Vamos ver se fica melhor. Melhorou. Então, socorre a ti mesmo. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia, o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, que são os desconfortos abdominais, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia não o sobrecarregue com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Continuando. Remove os perigos da uremia. Contudo, não sufoque os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade
comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então, esta foi a orientação, não é, aqui de Emmanuel. Obrigada, meus irmãos, que Jesus nos ampare. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que é um hospital de almas, um lar de esperanças, uma escola de amor. E como vocês ouviram na leitura da obra Pão Nosso do Espírito Emmanuel, na lição Socorre a Ti Mesmo. E prestaram atenção que no final ele termina dizendo: pregue o Evangelho do Reino aos teus órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis. Então vocês estão diante de alguém que faz isto na prática, que não toma remédio nenhum há mais de 30 anos, que um dia antes fomos desenganados pela medicina acadêmica. Então aprendemos com Emmanuel na obra Irmão, na lição Renúncia, que o Evangelho está em nós mesmos, em nosso próprio espírito, os mais íntimos reforços de nossa consciência e de nosso coração. E na obra Pensamento e Vida, somos sempre a soma de muitos. Manifestamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos manifestam. Conduzimos um corpo com mais de 600 trilhões de células, no qual cada uma é uma alma individual, com a qual podemos dialogar e, consequentemente, curar o corpo. Porque a cura em si não depende dos luminares, nem de Emmanuel, nem de Bezerra de Menezes, nem de qualquer outro espírito do plano transcendente ou qualquer médico do plano físico. Nem o próprio Jesus, embora pudesse, ele nunca afirmou: eu curei você. Mas sempre a sua fé te curou. Porque se filho de peixe é peixinho, se filho de gato é gatinho, filho de Deus só pode ser Deusinho. Então eu conheço a minha realidade desde a origem conceptual do Espírito, como eu fiz para chegar onde cheguei, como eu faço para conduzir a maquinária biológica, como opero o meu próprio pensamento, como coordeno os meus próprios sentimentos, como disciplino as minhas palavras e coloco em ação nas minhas atitudes. Porque é fácil estragar o corpo e depois pedir para alguém consertar. O energismo do corpo, ele se renova num dinamismo imparável. Dentro de 20 dias, mais ou menos, todos os átomos, todas as moléculas, todas as células, todos os tecidos do corpo são renovados. Se eu mudar o pensamento, o corpo sara. Se eu receber a assistência espiritual neste santuário divino, ou em qualquer outro lugar, e eu volto para casa com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, com as mesmas ideias e com as mesmas atitudes, de nada adiantará. Por isso, em qualquer casa ou santuário espírita, vocês vão ouvir o que cura, o que faz a diferença na vida de vocês, é o que nós estamos falando durante a palestra. Porque por mais que os médiuns se esforcem, cada um de vocês tem a mesma energia. Cada ser possui uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias, conforme o pupilo de Emmanuel, André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos. Se eu tenho uma fonte inesgotável, por que eu fico levinho quando recebo o passe? Porque eu devolvi o que eu não trabalhei. Quando vocês recebem o passe, a espiritualidade está tirando o que vocês não trabalharam.
e estimulando, segundo Emmanuel e André Luiz, o potencial de vocês que estão adormecidos na maioria das vezes. Porque se decidirem, como Joana de Ângeles nos ensina, vocês podem vencer qualquer situação menos feliz, porque na mente nada é impossível de se realizar. Porque se uma simples lagartixa constrói um rabo novo em pouco mais de uma semana, nós, como os espíritos imortais, estudamos a evolução, e um dia eu mesmo fui uma lagartixa. Você foi? Eu tenho certeza que fui. E acesso a informação e conserto o meu corpo. Por que que temos tanta dúvida e medo da morte? Ela existe? Não existe. A morte não existe, porque quem morre, se morrer, é o corpo, mas nem o corpo morre. Porque o que acontece é a dissociação dos elementos que compõem o corpo e eles continuam vivos. Alguns vão para o reino mineral, outros para o vegetal, outros para o animal, mas nada morre no corpo. Agora, se não modificarmos o pensamento, e até ficou no contrato para a palestra de hoje que eu ensinaria a vocês a fazer feitiço. Porque nos chamam de macumbeiro, não chamam? Nós, os espíritas. E falaram que na pauta eu poderia ensinar vocês a fazer macumba. Querem aprender? Posso também ensinar vocês a fazer bruxaria. Até magia negra. Você quer aprender? Você detona a pessoa só com uma palavra. E a pior magia negra é a fofoca. E acredito que nenhum de vocês faz fofoca. E todas as doenças nascem da maledicência, da maldade, da mentira e de todo o mal que provocamos para a vida do outro. Quando entendermos essa realidade, antes de quem quer que seja julgar o outro, vai perceber que está olhando no espelho. O que você vê de equivocado no outro é o que não foi corrigido em você mesmo. Isso são inúmeros os autores que falam a mesma coisa. Quando eu conserto em mim, vejo que fora tudo está perfeito. Quando nós começamos a nos queixar, nós criamos a realidade da própria enfermidade. Isso consta na obra de André Luiz, chamada Libertação. Dirija um homem o seu pensamento para a ideia de doenças. E ainda tem pessoas, a minha dor, o meu diabetes, o meu câncer. Onde você registrou? Qual cartório? Tem testemunha? É seu mesmo? Então, quando entendemos que todos os seres que pensam como eu penso, estão conectados a mim. E se eu pensar na enfermidade, se eu fico com medo de adoecer, eu já estou criando a realidade que eu temo acontecer. Quando eu crio o meu próprio pensamento, porque se eu quero, eu penso. Se eu não pensar, alguém vai me pensar. Porque na maioria das vezes vivemos do pensamento alheio, que chegam em nossas mentes e compramos esses pensamentos que transformam-se em ideias como se fossem nossos. E na maioria das vezes não são e não são bons. E às vezes recebemos como pensamentos bons. Por isso, quando Emmanuel narra com toda tranquilidade, cure a catarata, a conjuntivite, só não esqueças a pregação ou a transformação ou a reeducação dos seus olhos. Eu já tive doença congênita nos meus olhos. Mudei a maneira de enxergar a vida. E hoje vejo Deus em todas as coisas, ou no mínimo, quando olho para o espelho, vejo a mim mesma espelhado no outro. Se a recomendação de Jesus é: ore pelos que vos persegue e calunia, Amélia Rodrigues informa-nos:
A oração é uma couraça de luz que nos defende por dentro e nos imuniza por fora. E segue Jesus. Ame quem te odeia, porque quem ama, sara. A cura acontece instantaneamente para aquele que ama e não espera amor, não espera gratidão, nem reconhecimento, nem qualquer coisa. Ama incondicionalmente seu semelhante. Faça o bem a quem lhe deseja o mal, porque quando assim agimos, somos nós que estamos sendo beneficiados com o bem que estamos fazendo para aqueles que desejam o contrário para nós. Por isso, todos os seres têm capacidade de curar-se, mas nenhum jamais receberá a cura de grátis sem a mudança. Basta vocês lerem a Bíblia, para quem gosta de lê-la. Jesus, ao curar as pessoas, é verdade, ele curava? Nunca curou ninguém, segundo ele. A sua fé te curou, ele sempre dizia. Agora vá e mude o comportamento, porque o excesso de alimento adoece o corpo. Não estar presente na hora da alimentação adoece o corpo. Quantas vezes na hora da alimentação estamos fofocando? Estamos no celular e esquecemos que aquele momento é sagrado. O que eu penso transforma o que eu como. O que eu sinto transforma o que eu como. O que eu desejo, idem. E às vezes, além de reclamar do alimento, e às vezes deixamos no prato também. E todo alimento que nós deixarmos no prato, ele vai ter a destinação ser jogado no lixo ou alguma coisa parecida. Tudo que acontecer com a parte que foi descartada, reflete na parte que está dentro de nós. E a maior causa das doenças é isto. Por isso, se vocês estão com dores, respirem suavemente. Basta alguns instantes de respiração consciente para o corpo se acalmar e o energismo que está impregnado no ar, advindo da natureza, além de nutrir o corpo, ele cura, porque isso é provado pela medicina acadêmica e por vários mestres, yogis e outras terapêuticas vibracionais. Quando estiver cansado, tome um banho. O banho revitaliza, ele acalma, ele, de alguma forma, como nós mesmos já conseguimos, o banho cura se estivermos presentes na hora do banho. Agora, desperdiçar a água e na hora do banho pensar negativo, reclamar da vida, você vai sujar-se psiquicamente. E às vezes nem fisicamente consegue fazer a higiene adequada. Por isso, de acordo com a situação de cada um, se inflama-se a garganta por colocar o pé no piso de nossa casa, porque tira elétrons do nosso corpo e a garganta infecciona facilmente, principalmente em criança. Agora leva a criança para o quintal, para quem tem quintal de chão, e coloque o pezinho dela no chão, ou ela até abraçando uma árvore, corrige-se a perda de energia instantaneamente, e ela sara sem medicação. Porque é fácil dar um analgésico sem saber a causa. Imagine vocês, se estão com a coluna em desalinho, e às vezes pinça o nervo ciático e vocês tomam um analgésico. E se a dor que desapareceu, e agora não mostra que está equivocada, e por não ter a dor, vocês fazem um movimento brusco, e pode ficar paraplégico, porque pode romper a medula espinhal dependendo do desgaste da própria coluna. Por isso, na febre, normalmente, não se dá antitérmico, dá um banho na criança, e às vezes até coloca numa banheira com gelo, se for o caso, para quem tem consciência disso. E deixa ou auxilia o corpo a vencer a doença, e não enfraquecê-lo ou paralisar o processo. Porque o processo da febre, o aquecimento do corpo, quando sobe a temperatura, várias bactérias, várias espécies morrem por conta do calor.
E quando esfriamos o corpo, outras tantas morrem por conta do choque térmico com o frio. Agora, se não tem consciência e não quer saber disso, vão fazer como eu fazia. Cheguei a tomar 25 doses de medicação por dia. E não valeu de nada no meu caso. Continuei doente do mesmo jeito. Então, queira saber o que é a vida, o seu real objetivo e o seu verdadeiro significado. Porque a vida existe para vivê-la com sabedoria. A alegria de viver, a gratidão por ela existir, a esperança de melhoras a cada passo, segundo um grupo de cientistas, fortalece o nosso sistema imunológico em mais de 100 mil vezes. Então, quem ama viver, agradece a cada segundo, alegra-se a cada momento, ao mesmo tempo, planeja cada movimento, porque ter a consciência do nosso existir e adquirir a ciência do nosso real significado, nós vamos pensar antes de arquitetar cada pensamento, de ordenar cada ideia, de proferir cada palavra e cada atitude levada a efeito. Porque uma palavra, uma vez liberada, ninguém mais muda a direção. Você pode pedir perdão, mas já causou uma lesão na alma que ouviu a palavra maldita ou dita mal. Por isso, pensamentos, sentimentos, palavras são entes vivos que ficam em torno de quem os cria, ajudando ou desajudando durante a vida física e segue conosco na vida espiritual, segundo Eurípides Barçanufo. Na obra Roteiro, Emmanuel narra: o pensamento é um fermento vivo que ele agrega a matéria, mas também desintegra a matéria. Ele pode criar uma realidade ou descriar ou destruir aquela criação. O pensamento bem conduzido, ele gera vida. Mal conduzido, ele, conforme o teor vibracional dos sentimentos, ele começa a matar a própria vida. Quando uma pessoa cria uma realidade vitimista, sentindo-se desvalorizada, normalmente é o que chamamos de depressão. Quando o entorno não reconhece os seus valores e ela, por falta de estímulo, não reconhece a si própria, frustra consigo mesma e com a sociedade e entra no processo que chamamos de depressão. E o estado depressivo, ele dizima milhares e milhares de células a cada segundo pela tristeza, pelo sentimento de angústia, de ansiedade. E nós vamos adoecendo sem necessidade, porque a simples respiração, consciência do que faz, cura a ansiedade. Quando a ansiedade visitar algum de vocês, comece a respirar profundamente. E visualizem-se autoconfiantes. Quando o desespero chegar, faça o mesmo pensando na esperança. Quando a tristeza, pense na alegria. Quando for a dúvida, na fé. Quando for o ódio, em amor. Por isso, querem ajuda espiritual desta casa? Ajudem-se, para que os espíritos possam ajudá-los. Porque do contrário, muitos entram, recebem o benefício e quando saem no portão lá fora já não tem mais o energismo recebido. Se não tiver um propósito de vida nova, diferente daquela que levamos o corpo a adoecer, não sara. Isso é uma tese do cientista Albert Einstein. Com as mesmas ideias que criamos os problemas, não resolveremos os mesmos. Pensem um pouquinho e acompanhem na respiração mais lenta, fechando os olhos se quiserem, e cada um visualizando o quanto de saúde, de paz, de equilíbrio,
de alegria, de esperança que querem para vocês. Porque a mente cura ou adoece o corpo. Então pensem em vocês saudáveis, em paz, serenos, felizes, pacíficos. E a cada pensamento, o corpo vai se acalmando, as células vão se revitalizando, vão rejuvenescendo-se e nós vamos construindo a realidade que almejamos. Um exemplo muito simples para quem usa medicação é duvidar do remédio. Duvidou da eficácia do remédio, segundo Bezerra de Menezes, pode jogá-lo fora, já destruiu os princípios ativos. Duvidou do médico que receitou, mesma coisa, não adianta aviar a receita. Agora, se você escolheu o profissional, confia, tome a medicação conforme ele prescreveu, confiando e principalmente agradecendo a medicação, assim como deve-se agradecer o alimento. E 3 coisas que vocês vão lucrar e jamais vão ter prejuízo se levar a efeito. O aproveitamento total da energia, seja ela qual for, do dinheiro a tudo que ele pode movimentar. O não desperdício de coisa alguma. E o fazer o máximo com o mínimo. Outra que, se vocês quiserem exercitar, pensem na verdade. E podem perguntar, mas o que é a verdade? A verdade que eu conheço mais próxima de mim é o Cristo. E a verdade maior é Deus. Mas para o meu universo, a verdade é aquilo que me faz bem e não prejudica a quem quer que seja. E a verdade é mãe da liberdade. Quem busca a verdade, fazendo o bem ao semelhante, após fazê-lo a si mesmo, porque a recomendação de Jesus foi: amem a si mesmos e ao próximo conforme se amam. Porque quem a si mesmo não amam, a ninguém amará. E ninguém ama o que não respeita, e ninguém respeita o que não conhece. Por isso, mais uma vez, pensem naqueles que estão com problemas maiores do que vocês, porque é dando que recebemos, é amando que somos amados. Então pense em alguém e direcione o energismo para a cura, para a pacificação, para o equilíbrio desse ser que pode estar muito distante. E a energia que você deseja ao outro passa por você. Passa pela tua mente, passa pelo teu coração, passa pelo teu corpo, por toda a sua vida psicobiofísica, moral e espiritual, para depois viajar na direção do outro. E quando sorver a água, por exemplo, a maioria não sabe sequer tomar água. Você sabe? Você toma água em goles, mastigando? Esse é o modo de tomar água. A água não é para encher o estômago. Se você enche o estômago, daqui a pouco você vai ao banheiro e joga fora. E ela leva nutrientes do corpo se for mal utilizada. A gente toma um gole de água, ou meio copo d'água no máximo, a cada 20 minutos. Pode ser esse copinho americano que é pequeno. O ideal é tomar 8 copos duplos de água por dia, mas com consciência. Milhões de pequenas glândulas ou estruturas na nossa boca, no íntimo dela, absorve a vitalidade da água que cura. Agora, se passa direto, não dá tempo. Vocês mastigam de 30 a 80 vezes cada porção de alimento, ou pelo menos até transformar em líquido, no mínimo para não engasgar. Tomam líquido na hora da refeição, já destruiu a própria refeição com o líquido que toma, principalmente se for refrigerante, se for os embutidos das caixinhas, suquinhos e etc. Hora de comer é hora de comer. Beber os sólidos, mastigar até virar líquido. E mastigar a água, que é mastigar os líquidos.
Porque o ato de abrir e fechar a boca, essas glândulas se abrem, e conforme o pensamento, o sentimento de gratidão, a alegria de ter a água potável, o corpo vai assimilando e vai se acalmando, à semelhança da água da paz de Chico Xavier, que na realidade é de André Luiz. Lembra? Está nervosa? Põe água na boca. Enquanto não se acalmar, não jogue a água fora ou engula. É a água da paz de André Luiz. Está nervoso? Não se alimente. É melhor ficar sem o alimento do que comer descompensado, porque o alimento pode transformar-se num veneno. Está com pressa e a sua porção de alimento é meio quilo, em média, porque tem pessoas, eu já comi mais do que isso. Pegue 50 gramas e mastigue pelo mesmo tempo que levaria para comer o meio quilo, você vai ter a mesma saciedade e maior nutrição, porque não é a quantidade de alimento que nutre o corpo, é a qualificação e onde eu estou na hora da refeição. Eu estou inteiro na ação ou estou ausente, apenas o corpo e a mente em outro lugar. Assim como a qualidade do sono não é horas de sono, é o meu plano de voo. Você faz plano de voo a hora que vai dormir? Para onde você quer ir? Eu estabeleço para onde eu vou, com quem eu desejo estar, o que eu quero estudar, o que eu quero trazer no outro dia para facilitar a minha vida. Eu não saio do corpo de qualquer maneira. Todos os dias, antes de eu sair na rua, eu planejo a minha saída. Antes planejo o meu dia antes de começá-lo. E todos os dias assim falo. Vou fazer deste o melhor de todos os dias. E eu vejo nos WhatsApps da vida, alguém desejando, eu desejo para você um dia cheio de paz, repleto de esperança, saúde. O dia não vai trazer nada disso. O dia é apenas um espaço de 24 horas, que você vai fazer dele o que você quiser. Você pode fazer dele um tormento para a sua vida, ou fazer um ambiente de paz e de equilíbrio. Então jamais se esqueçam, o dia é apenas o espaço. Eu é que sou o autor, vou construir a realidade no pensamento pacífico, nas palavras amorosas, no equilíbrio dos sentimentos, nas atitudes harmônicas, para acelerar o processo que eu quero na minha evolução e construir a cada etapa, a cada dia, a cada momento, vida melhor do que eu tinha até então. Por exemplo, hoje eu me esforço conforme a recomendação do Espiritismo para ser melhor do que ontem. E amanhã farei um tanto mais de esforço para melhorar além do que fiz hoje. E quando eu me esforço, meu esforço é direcionado para o bem, segundo Joana de Ângeles, Deus encoraja-nos multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Por isso, pensem na verdade, sintam o que estão pensando, falem o que estão sentindo e vivam o que estão falando. Pensem na verdade, sintam o que estão pensando, falem o que estão sentindo e vivam o que estão falando, para serem as pessoas mais pacíficas, mais serenas, mais saudáveis e mais felizes do planeta Terra. Namastê.